é preciso crescer. Filipenses 2, versículo 12, diz assim: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Trabalhe com afinco a sua salvação. Se a gente não ler direito aqui, não interpretar bem esse versículo aqui, vai nos dar uma ideia de que a salvação, então, depende um pouco de mim, depende um pouco de nós. E aí você vai falar, mas Emerson, como você tem dito que a salvação é somente obra de Cristo, é somente obra de Deus, e agora Paulo está falando isso aí, ó, trabalhe com afinco a sua salvação. Como assim? Para a gente entender sobre a salvação, a gente tem que analisar a salvação de pelo menos por uma ótica de 3 princípios, né? A salvação, ela nos fala de pelo menos 3 coisas: justificação, santificação e glorificação. Na justificação, nós somos salvos da condenação do pecado. Em Cristo Jesus. Cristo nos justificou, nós somos salvos da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação. Seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Você pode falar, Emerson, agora complicou mais a situação. Calma aí que a gente vai explicar melhor um pouquinho sobre isso aí. Justificação. Na justificação, Cristo, ele morreu por nós para pagar a dívida que nós tínhamos, porque o homem, depois de Adão, né? Adão pecou, toda a humanidade. Quando peca, ela está distante de Deus. O salário do pecado, diz a palavra do Senhor, que é a morte. Então, havia, né, uma dívida. E essa dívida, ela tinha que ser paga. E ela foi paga por quem? Por Cristo Jesus. Então, na cruz, nós fomos justificados. Romanos 5, versículo 1, diz que agora nós temos paz para com Deus, né? Porque Cristo nos justificou. Então, nós somos justificados em Cristo. Então, essa condenação do pecado já não há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Aqueles que estão em Cristo já não andam mais nessa condenação. Primeiro somos justificados e aí então entra a santificação. Nós somos santificados porque já fomos justificados por Cristo. E essa santificação, ela é um processo que vai durar a vida inteira. A justificação não, ela foi um ato. Cristo veio, morreu, disse está consumado, acabou. Mas a santificação, nós não aceitamos Jesus e já somos santificados de uma vez por todas. Vai ser um processo, leva a vida inteira. Esse processo de santificação. E nós temos a glorificação. E na glorificação, sim, nós seremos perfeitos. Quando Jesus Cristo voltar, né, e levar a sua igreja, e aí nós receberemos um corpo glorificado, e aí não terá mais pecado, né, na nossa vida. Eu coloquei aí alguns emojis, só para a gente ver mais ou menos, na justificação, o emoji da cruz, porque é isso, né? Quando a gente olha para a justificação, a gente lembra da cruz. E quando a gente lembra da glorificação, é isso aí, né? Essa perfeição, esse santo, completamente santo, perfeito, na glorificação. E a santificação? Eu deixei por último, porque tem esse sinal aí do high five, né? Na verdade, virou o sinal da oração. Mas esse foi criado para, né, toca aqui. E aí foi pegado e encaixa muito bem, né? Quando a gente quer responder a alguém, estou em oração, ou vou orar por esse pedido, a gente coloca essa mãozinha aí. Mas encaixa muito bem aqui, porque esse toca aqui cai para santificação, porque não só depende de Deus. A santificação depende também de nós. A salvação e a justificação e a glorificação não. Mas a santificação, sim, é isso que Paulo vai dizer. Por isso Paulo fala, olha, trabalhe com afinco. Em outro texto ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então esse desenvolver essa salvação, quando você lê sobre isso, está falando sobre, nesse processo, nesse pacote da salvação, está falando desse processo de salvação. Não que se eu tomar alguma atitude eu vou, né, ser salvo e vou para o céu. Não, mas está nesse processo da santificação, e nesse processo da santificação há a presença do Espírito Santo, que sem ela não tem como a gente santificar, mas também a nossa parte, que é próprio, né,
oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, relacionamento. Nesse processo da santificação, sim, tem a nossa parte e a nossa participação. O versículo 12, né? Filipenses 2 diz assim: trabalhe com afinco a sua salvação. É isso. No processo da santificação, trabalhem com afinco. Essa palavra, né? Parece alemã, né? Katergazomai. Né? Se quiser falar em língua, você pode falar, ô Senhor, aleluia, Katergazomai. E o pessoal vai falar, nossa, falou em línguas. Né? É isso, né? Fazer uma coisa de forma plena, completa e perfeita, de modo que se termine e conclua. É isso, Katergazomai. Trabalhe com afinco, essa palavra afinco é isso. Afinco. Faça com perfeição. Faça de modo que você comece e termine. Tem muitas pessoas que são justificadas, recebem a justificação, né, por Cristo Jesus, aquele primeiro, mas nesse processo de santificação ainda está meio lento. Não, eu já estou salvo, está ótimo, está bom demais. Então, para que mais buscar? Meu nome já está no livro da vida. Eu não preciso mais me gastar para ler a Bíblia e orar. Para quê? Eu já sou salvo e acabou. Não entenderam ainda o processo da salvação. Que essas três verdades aí: justificação, santificação e glorificação. Por isso, Paulo está dizendo, trabalhe com afinco. A citação do William Barclay, ele fala assim: não fique na metade do caminho. Não se satisfaçam com uma salvação parcial. Continue até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena e definitiva. Nós não podemos parar pelo meio do caminho. Nós precisamos completar. Continuar até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena e definitiva. Como? No processo da santificação. Para crescer espiritualmente, nós precisamos todos os dias pelo menos 5 atitudes. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira atitude é depender da graça de Deus. Filipenses 3b diz: alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Paulo está dizendo aqui, olha, nós não podemos colocar nossa confiança nos esforços que fazemos. Paulo era uma pessoa esforçada ou não? Sim, né? Claro, muito esforçado. Esforçado até demais da conta. Cara muito preparado. Só que ele está falando, olha, eu não posso depender disso. Por mais que eu faça as coisas corretamente, por mais que eu me esmere, por mais que eu me doe, né? Eu não posso depender disso. O apóstolo Paulo, ele chegou a esse entendimento. Ele chegou ao entendimento de que ele precisava depender de Deus. Todo o conhecimento que ele tinha, toda a bagagem que ele tinha, know-how que ele tinha, ele não podia confiar em tudo isso. Por isso ele diz, né, para que nós não colocarmos a nossa confiança nos nossos esforços humanos. Há um perigo, né, para cada verdade dessa, para cada atitude dessa que eu vou falar, tem um inimigo, um perigo. E o primeiro é o legalismo. Qual o problema do legalismo? É que o legalismo diz, eu me basto, eu posso, eu consigo, eu faço. Os fariseus, eles eram religiosos legalistas porque eles se achavam. O próprio jovem rico, quando ele vai ter aquela conversa com Jesus, ele diz, que mais eu preciso fazer? Porque até aí eu tô bem. Até aí eu consigo fazer tudo isso. Então, o legalismo é um grande inimigo nesse crescimento espiritual, porque uma pessoa legalista, ela não depende de Deus, ela depende dela própria, dela mesma. Então, um grande inimigo, o legalismo. Como a religião funciona? Tim Keller responde, se eu obedecer, então Deus vai me amar e me aceitar. E aí ele diz, como é que o evangelho funciona? Sou amado e aceito, por isso eu desejo obedecer. É isso. Nós servimos a Deus, nós fazemos as coisas para Deus, nós oramos, lemos a Bíblia, mas estamos aqui hoje, não por causa de uma religião, não porque se eu não vier aqui, Deus vai me amaldiçoar, vai me descer um raio na minha cabeça, não, mas porque
Nós somos alcançados por essa graça e por esse amor do Senhor. E não tem como não nos lançarmos na sua presença e adorá-lo e glorificá-lo. Então, a religião ensina isso, né? Não, você tem que ser bom o suficiente para poder se agradar a Deus, porque se você não for bom o suficiente, Deus não vai se agradar de você. É o legalismo, né? E a gente precisa tomar cuidado com esse legalismo. Ainda no versículo 9, capítulo 3, diz assim: não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Olha que maravilha. Apóstolo Paulo, mais uma vez eu falei, escreve praticamente 13 cartas do Novo Testamento. Há quem até diga que Hebreus foi ele que escreveu, mas não temos prova disso. Mas pelo menos 13 cartas escritas aí. Praticamente metade do Novo Testamento escrita pelo apóstolo Paulo. Um homem que estudou com Gamaliel, um dos maiores professores da faculdade da época. Um cara muito preparado, que seguiu tentando cumprir todas as leis para agradar a Deus. Tanto é que ele sai para Damasco, para prender, para matar, porque ele acha que está agradando a Deus. Ele era legalista. E ele diz, olha, eu não posso confiar nisso tudo. Eu não vou confiar nessa minha justiça. E aí no final ele diz, né? Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Na fé em quem? Em nós mesmos? Não, na fé em Cristo Jesus. Então nós precisamos depender de Deus em tudo que fazemos. Pois Deus está agindo em favor de vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Versículo 13 do capítulo 2. Esse agindo aqui, ó, energeu no grego é dar poder, energizar. Claro que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra energizar, né? E parece que você vai lá e você recebe uma energia, ou alguém chega assim e fala, nossa, esse ambiente aqui está muita energia. Não é isso. Mas é esse poder que Deus nos dá. E Paulo está falando, olha, pois Deus está agindo, Ele está capacitando, energizando, dando poder para vocês, dando capacitação para vocês conseguirem dependerem de Deus. Deus nos capacita, né? E nos dá a sua graça para que a gente possa depender dele. É fácil? Não, mas nós precisamos depender do Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Amém? O Richard Foster, nesse livro, né, o Richard Foster, falando sobre as disciplinas espirituais, ele fala desse crescimento com Deus, e nesse crescimento com Deus, ele fala ali de hábitos, de atitudes que nós precisamos fazer, e ele fala assim, as disciplinas espirituais são meios pelos quais somos colocados onde Deus pode nos abençoar. Elas funcionam como um caminho que não produz a mudança interior, mas nos coloca no lugar onde a mudança pode acontecer. Olha que tremendo. As disciplinas espirituais, elas por si só, elas não nos transformam, não nos mudam, mas elas nos colocam no local correto, certo, para que essa bênção de Deus aconteça. Segunda coisa, segunda verdade, segundo princípio ou atitude, lembrar o que realmente importa. Paulo vai dizer, versículo 7, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. As considero, em outra tradução vai falar, menos que lixo. Falando popularmente, esterco. Esterco. Tudo que eu consegui até agora. Cara super inteligente, super preparado. Cara fantástico. Um dos maiores homens, pelo menos na minha opinião, da Bíblia. E ele fala, olha, tudo isso eu considero como esterco, como lixo. Considero insignificantes por causa de quê? Por causa de Cristo. Quando você está dirigindo, não gosta de dirigir carro aqui, né? Sei lá, você está dirigindo um Fusca. Daqui a pouco alguém te
coloca dentro de uma Ferrari e você dirige uma Ferrari, né? Você vai olhar para o Fusca e falar assim, meu Deus, como é que eu dirigi um Fusca até hoje? Porque olha essa Ferrari aqui, você fica encantado, né? Com a Ferrari. É uma ilustração meio bobinha, infantil, mas é isso que Paulo está falando, olha. Tudo que eu experimentei até agora é legal, mas eu conheci a Cristo. Agora, uau, tudo mudou na minha vida. Agora essas outras coisas aí, sabe? Serviram e servem, mas nada que se compare a Cristo. Então, todas elas eu considero insignificantes, se comparado com Cristo. Por isso que a Bíblia diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas na nossa vida. Qual inimigo? É a cultura contemporânea. Por que a cultura contemporânea? A cultura contemporânea, eu não sou contrário a toda a cultura contemporânea, né? Mas há algo na cultura contemporânea que é o seguinte, principalmente nas redes sociais. Ensina o quê? Que para você ser feliz, você tem que se dar bem na vida. Para você ser feliz, você tem que ter dinheiro, você tem que, sabe, ter uma vida assim, assado. Então, te coloca um padrão, né, cultural de que você precisa fazer aquilo para ser feliz. E aí Paulo está dizendo, olha, não é verdade, porque a felicidade ela não está ligada a determinados bens que você tem, ou tanto de dinheiro, ou tanto de viagem que você faz, mas ela está ligada a Cristo Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado com esse inimigo aí que muitas vezes quer colocar para nós, nosso coração, de que para ser feliz eu preciso ter um bocado de coisa e realizar um bocado de coisas. E quando na verdade nós precisamos de Cristo. Lembrar o que realmente nos importa. Versículo 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Paulo está dizendo, há algo muito maior, que é conhecer a Cristo, meu Senhor. Então, as outras coisas, elas são insignificantes para mim. C.S. Lewis, ele diz assim, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Com que nós temos nos preocupado? Mais as coisas daqui, ou com as coisas do alto, ou com as coisas dos céus, ou com aquilo que realmente vale a pena. Terceira verdade, terceira atitude nesse crescimento espiritual é conhecer melhor a Jesus. Versículo 10, capítulo 3. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte. Quero conhecer a Cristo. Mas espera aí, Paulo já o conhecia? Paulo aqui, ele está preso. Ele está preso por fazer a vontade de Deus, por andar com Deus, por pregar o Evangelho. E como Paulo aqui fala sobre, eu quero conhecer mais a Cristo, ele já está no final da vida dele, caminhando para ser decapitado, mas mesmo assim ele diz, eu quero conhecer, e eu quero experimentar. É isso, meus irmãos e irmãs. É essa atitude, nesse crescimento espiritual, que vai nos fazer ficarmos estagnados. É o quê? Esse desejo de conhecer melhor a Cristo. Tem gente que fala assim, não, mas eu já tenho um certo conhecimento e está bom demais. Paulo diz, olha, eu quero conhecer. Eu quero experimentar. É isso. Evangelho de Cristo não é apenas crer, fé. Ah, eu creio. É muito mais do que isso, é conhecer. E eu gosto dessa palavra conhecer aqui, porque não é apenas por exemplo, eu quando conheci a primeira vez a Mirelle, né? Faz muito tempo, né? Né, Carlinhos? Faz muito tempo. Era bem pequenininha, né? Ela hoje está grandona. Morava na minha cidade e tudo mais. Primeira vez que a gente se conhece, oi, tudo bem e tal, como é seu nome? Depois a gente vai se conhecendo mais. Quando casa, diz que quer conhecer uma pessoa como 1 quilo de sal junto. Né? 1 quilo de sal demora para comer, né? Imagina, Silvia, comer 1 quilo de sal de uma vez só não dá, né? A ideia do ditado é, quer conhecer uma pessoa, demore tempo com essa pessoa. Aí você vai conhecer essa pessoa. Conhecer aqui a Deus não é, eu sei o nome dessa pessoa. Eu conheço essa pessoa. Sei que é de São Paulo. Não, é conhecer profundamente. Paulo está dizendo, eu quero conhecer, eu quero ter um relacionamento. Por isso ele fala, experimentar Cristo, viver com Cristo. Então nós precisamos
para crescermos espiritualmente, conhecer melhor a Cristo, não uma religião. Mas qual é o inimigo disso? Uma vida ocupada. Não tenho tempo, não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, não tenho tempo para algumas disciplinas espirituais. Então, muitas vezes eu digo que não tenho tempo, mas será que eu não tenho tempo mesmo? Mas eu tenho tempo para outras coisas, né? O John Piper vai falar sobre isso, que nos últimos tempos, né, se conhecerão se realmente a pessoa teve tempo ou não, por causa das redes sociais, é isso, né? Hoje você tem, o próprio celular já te fala quanto tempo você ficou no celular durante a semana, né? Quantas horas você ficou nas redes sociais, o celular te denuncia, né? E ele fala lá, aí você olha, nossa, eu fiquei esse tanto tempo. Então, não dá para a gente falar que não tem tempo, mas muitos usam essa desculpa, né? E para muitos, realmente é um inimigo. Uma vida ocupada com tantas outras coisas, mas não querem e não desejam conhecer a Deus. Quarta atitude, reavaliar onde precisamos crescer. Paulo vai dizer, versículo 12, não estou dizendo que já obtive tudo isso e que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo sabe que essa perfeição só vai acontecer na glorificação, mas nem por isso ele usa isso como desculpa e fala assim, então eu vou me estagnar e vou ficar aqui do jeito que eu estou. Não, ele diz, eu vou prosseguir, prossigo para o alvo, para conquistar essa perfeição, ou seja, eu vou me santificar cada dia mais e eu vou buscar essa santificação. Por isso nós precisamos reavaliar onde precisamos crescer, qual a área que eu preciso crescer mais. Talvez você é uma pessoa que lê muito a Bíblia, mas ora pouco. Então você pode reavaliar e falar, eu preciso orar mais um pouco. Talvez você é uma pessoa que ora muito, mas lê a Bíblia pouco. E aí você diz, olha, eu preciso, né, equilibrar isso aqui. Ou talvez você diga, eu nem oro e nem leio. Então, também precisamos reavaliar e dizer assim, então eu preciso orar, pelo menos primeiro orar, depois orar mais. Eu preciso orar, né, e ler a Bíblia. Mas são disciplinas espirituais no crescimento que a gente precisa reavaliar. Nesse crescimento, o que está impedindo esse crescimento? Qual é o inimigo disso? O orgulho. Muitas pessoas não querem, porque se acham boas demais, e acham que já está suficiente o conhecimento que essa pessoa tem. Então, ela acha assim, não, eu já servi tanto, já fiz tanto, eu já consegui tanto isso aqui, para que eu preciso crescer mais? Tá ótimo. E essa questão do orgulho, né, de se achar, né? Tem igreja que não querem crescer mais, tem pessoas que não querem crescer mais porque não, a nossa igreja já é extraordinária. A minha vida já está boa demais. Não, a gente precisa reavaliar onde precisamos crescer. Versículo 5 do capítulo 13. Examinem a si mesmos. Verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Paulo está dizendo, olha, vocês precisam reavaliar onde vocês precisam crescer e verifiquem se vocês estão praticando o quê? Aquilo que a palavra do Senhor diz. Então, nesse crescimento espiritual, eu e você, nós precisamos reavaliar. Estamos crescendo espiritualmente? O que tem me impedido de crescer espiritualmente? Estou praticando a palavra do Senhor? Salmo 139, versículo 23 e 24 diz, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo, examina-me. É cada um olhar para si e falar, Senhor, examina-me. E não é nem eu mesmo, porque eu posso até me achar bom demais. É o Senhor que vai me examinar. Aí o negócio pega, né? Né, Alex? Aí o negócio pega, porque aí o nível é outro, né? Quando eu peço a Mirelle para me avaliar, eu posso esperar que venha alguma coisa, mas eu peço a Deus para me avaliar, eu peço a Deus para me examinar, o Espírito Santo para me avaliar, e vai ter muitas coisas que
Ele vai me falar. Mas é isso que o salmista está dizendo. Eu quero que o Senhor me mostre o que é que eu estou fazendo ou deixando de fazer que pode te ofender, porque eu não quero te ofender. E conduza-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Reavaliar onde nós precisamos. E por último, quinta atitude. Deixar o passado para trás e focar no futuro. Versículo 13, ele diz: concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Ele fez esse termo aí, nessa palavra, porque é isso mesmo. Nós precisamos esquecer do passado. Como assim esquecer do passado? Porque nós temos um grande inimigo, ou alguns, nesse caso aqui, alguns inimigos, que muitas vezes nos faz ficar presos ao passado, que é a mágoa. Muitas pessoas ficam ressentidas, magoadas, e não conseguem prosseguir. Por isso nós precisamos da cura do Senhor, pedir a Deus: Senhor, cura meu coração. Cura o meu coração. Mas também, pessoas que ficam com sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Eu já vi muitas pessoas com sentimento de culpa, e aí não deixam o passado. Por quê? Porque elas se sentem culpadas. Culpadas, quem sabe, por algo que fez, por algo que aconteceu. Se sentem magoadas também por alguma coisa que aconteceu no passado, e elas não conseguem deixar essa mágoa, essa culpa. Também, outro inimigo, né, o fracasso. Muitas pessoas ficam presas ao passado porque fracassaram. E aí tem medo de recomeçar, tem medo de fazer novamente, porque elas fracassaram no passado. E elas ficam presas por causa desse passado. Mas também a nostalgia, né? Eita, isso aqui eu já fiquei um tempo também. Vocês Carlinhos lembram lá do Lapão, quando a igreja do Lapão estava no auge, né? Momento espiritual maravilhoso. E aí depois a igreja, depois de alguns anos, foi deixando de buscar mais a Deus, Alex, deixando de buscar o Senhor, e aí foi estagnando, né? E aí depois passaram-se um tempo e todo mundo lembrava: nossa, 92, 93... Oh, olha, aí começavam a cantar as coisas, né? Acontecia isso, acontecia aquilo. Quantas pessoas, o pastor nem fazia o apelo, e eram dezenas de pessoas que se convertiam no culto, e as pessoas terminavam o culto, não queriam ir para casa, e ficavam até 11 da noite no culto lá, cantando, e ninguém queria ir embora, né? E todo mundo lá louvando a Deus e adorando. Maravilhoso, gente. Isso é muito bom. Talvez alguns aqui lembram do passado, disso, daquilo, que fazia que era legal, e foi legal, mas a gente não pode ficar nessa nostalgia, sabe? Nessa sensação de que, oh, como foi bom. Sabe quem fez isso? O povo de Deus, quando saiu do Egito. Ah, o Egito, as cebolas, os alhos, e aí pessoas ficam assim: ah, aquele tempo. Para com isso, meu irmão, minha irmã. Tempo novo agora. Amém? Para! Museu é bom, mas museu é para você lá olhar, dizer assim, tirar umas fotos e ir embora. Você quer morar no museu? Ninguém quer. O museu é importante, aquilo que aconteceu atrás é importante, mas nós temos que seguir. E é isso que Paulo fala: deixar o passado para trás, focar no futuro. Amém? Focar no futuro. Ainda tem mais outros aí que é a tradição. Muitas pessoas ficam presas a tradições do passado, porque eu aprendi assim, porque eu fui ensinado assim, e não querem romper. Isaías 43, versículo 18 e 19 diz: esqueçam tudo isso. Não é nada comparado a que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Aleluia. Eu creio isso na minha vida. Amém? Eu creio. Que já experimentei? Ótimo, maravilhoso. Quando eu era adolescente, jovem, né, no seminário, bom demais. Bom, cada igreja que eu já participei, que eu já fui, foi excelente.
Goiânia, igreja maravilhosa. Igreja Água Viva, na época, maravilhosa. Londrina, maravilhosa. Né? Mas agora aqui é outro tempo. Amém? E estamos na IEM aqui, igreja maravilhosa. Glória a Deus. Amém? Profetiza aí, irmão. Né? E é isso. Novo tempo, recomeço, 1 ano e meio de pandemia. A gente pensava, e agora? Quase 1 ano e meio de pandemia sem culto presencial. Como é que vai ser? É isso, é recomeço. Ah, mas estava tão bom lá. A gente estava crescendo, com quase 70 pessoas. Aí veio a pandemia. Glória a Deus pela pandemia, meu irmão. A gente não pode ficar, sabe, olhando para o passado com nostalgia. Ah, mas eu era muito mais crente, hoje eu não sou crente. E quem está te impedindo de ser? Não é melhor? O que nos impede de sermos de Deus, de sermos abençoados? O que impede de agora ser bem maior do que antes? Lembra quando Deus falou? A palavra do Senhor diz, a glória dessa segunda casa será maior do que da primeira. Não foi em termos de ouro, não. Mas que o novo templo, se vocês se lembrarem, quem pisou nele? Jesus Cristo. Então, no Velho Testamento, né, o novo templo foi muito mais especial, porque o próprio Jesus entrou dentro dele para pregar. Por isso que a glória do novo templo seria bem maior do que a do primeiro. Não em recursos, porque Salomão tinha muito mais recursos. Mas Deus ele quer realizar algo extraordinário. Filipenses 3,13. Concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olhando para o que está adiante. Quer largar o passado? Olhe para o que está adiante. O que está adiante? Coisas maravilhosas, tremendas que Deus tem para fazer e para realizar. Amém? Então, por isso, para praticar, refletir e praticar, primeiro, se você quer ser feliz, não busque a felicidade, busque a maturidade. Foi isso que Paulo entendeu. Paulo chega a dizer, olha, eu aprendi a adaptar-me em qualquer situação. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter tudo, ter nada, ter comida, não ter comida. Olha, antes eu achava que isso trazia felicidade, mas eu encontrei Cristo Jesus. Então, Paulo, ele entende isso. Segundo, você está se exercitando espiritualmente? Tem dedicado tempo para conhecer mais a Jesus? Crescimento espiritual requer disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais não nos transformam, nos mudam, mas nos colocam no local onde Deus pode nos transformar e nos mudar. Então, nós precisamos dedicar tempo para conhecer a Cristo. Conhecer não é crer, é relacionamento com o Senhor, através da oração e da palavra de Deus. E por último, deixe o passado para trás e abra o coração para viver o novo. Deus sempre nos surpreende. E esses são importantes, esses 5 aqui para o crescimento, porque Deus é o Deus que sempre vai nos surpreender. Sempre vai nos surpreender. É isso que eu quero dizer para você. Deus te surpreende. Deus vai te surpreender. Amém? Você que está online aí, Deus vai te surpreender também. Deus é um Deus de surpresas, mas sempre surpresas boas e maravilhosas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar?